Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Então hoje nós vamos fazer a aula 2 sobre criação de métodos no Java, ok? Bom, então a aula passada nós vimos aí um pequeno exemplo de um software para lançar notas, né? Então tinha a opção aí para lançar aí o nome, 4 notas e ele calculava a média para nós, ok? Então vamos relembrar esse exemplo para a gente falar aí sobre os métodos, ok? Vamos lá então. Muito bem, gente, então aqui nós fizemos essa aplicação aqui a aula passada. Então vamos só relembrar aqui rapidinho. Então nós criamos aí uma classe chamada notas aluno. Criamos então aí os atributos, né? Nome, 4 notas e a média. Fizemos um método construtor onde a gente já passa como parâmetro as 4 notas e o nome, ok? E os métodos get e set para cada atributo da classe, ok? E também criamos dois métodos aí. Um método para fazer o cálculo da média e o outro método para imprimir os dados no console aqui, ok? No método main, então, nós passamos as informações para variáveis, né? E aí no método nós passamos as variáveis como parâmetros aqui, ok? E aí fizemos o método calcular média e passar a referência dele como parâmetro. Mesma coisa no método de baixo, imprimir dados, né? Então ele acessa o método imprimir dados e passa então a referência dele como parâmetro, tá? Então isso aqui talvez fique um pouco confuso no começo, mas olha só, vamos tentar entender. Olha só, quando nós construímos então o objeto aqui, né, através dessa linha aqui, onde damos o nome notas alunos aí para o nosso objeto que vai ser construído, vamos imaginar que ele fosse construído, se a gente pudesse ver ele visualmente, vamos imaginar que tivesse essa aparência. E olha só como é que funciona. Ele é construído na memória do computador, assim como qualquer outra variável, ok? E ele possui um endereço, ok? Então, se nós passarmos o cursor em todos as opções aqui, ó, onde está o objeto, vocês vão observar que ele vai ter sempre o mesmo endereço. E se formos lá no método e passarmos o cursor lá naquela outra variável de referência que nós criamos lá, que está esperando, então, a referência de um objeto, vocês vão ver que quando passa o cursor ele está apontando para o mesmo endereço. Então isso significa que quando eu digo que um objeto acessa um método e passa a referência dele lá para aquele método, o método lá que vai receber, então ele vai ter acesso então a esse objeto, ok? Através do endereço. E aqui então na variável, só para vocês entenderem, quando eu passo uma variável inteira, por exemplo, eu coloco aqui int e o nome da variável. Então está esperando um número inteiro, né? Se eu passo string e o nome de uma variável, eu estou esperando um caractere, né? Um texto ali naquela variável. E quando eu passo uma variável igual à classe, eu estou esperando então uma referência de um objeto, ok? Então, que é esse endereço aqui, vamos dizer, né? Essa referência desse objeto, onde eu posso acessar ele, os métodos e seus atributos, ok? Então, espero que tenha ficado claro aqui essa questão. Nós vamos utilizar bastante essa forma de passagem de parâmetros aí, esperando uma referência de um objeto, ok?
principalmente quando a gente vai acessar métodos ou encaminhar os dados de um objeto para métodos que estão em outros arquivos no nosso software, ok? Por exemplo, nós vamos usar aí a metodologia MVC, então eu vou pegar aí dados que estão na tela, carregar num objeto e vou encaminhar então para o método controller, por exemplo. Então nós vamos utilizar essa metodologia passando a referência do objeto lá para o método controller, para que lá seja recebido e feito o tratamento da informação que que for necessário, ok? Quando nós tivermos métodos aqui, ó, dentro da nossa própria classe, que são esses aqui, são todos métodos, né? Quando for dentro da nossa própria classe, nós não precisamos, então, passar como parâmetro a referência de um objeto, ok? Porque vamos entender novamente. Se eu crio um objeto, ok? E dentro dele, então, já tem os atributos e os métodos, então não tem por que eu estar passando novamente o endereço dele para ele mesmo, ok? Então, eu acho que ficou bem claro isso, ok? Então, olha só. Mas olha só, preste atenção. Quando nós temos métodos que estão dentro da nossa própria classe do objeto, nós não precisamos passar parâmetros, ok? Nós simplesmente vamos acessá-lo de outra forma, olha só. Então aqui eu vou tirar o parâmetro que eu estou passando, ok? Então esse método aqui, ele simplesmente vai acessar o que está dentro dele mesmo, não vou passar mais nada, porque não precisa, né? Eu estou acessando algo que está dentro do próprio objeto. E lá no método, então, também não vai ter obrigatoriedade de esperar um parâmetro, ok? Nós vamos acessar aqui de outra forma, olha só. Se vocês observarem aqui no método de cima, ele tem uma palavrinha aqui chamado this, né? Então, quer dizer que este método recebe a variável média, ok? Então, como eu estou acessando algo que está dentro da minha própria classe, eu uso essa palavrinha this, ok? Então, eu digo aqui, ó, this, e já acesso o método que eu quero aqui, que já está aqui em cima, ok? E vou fazer isso, então, para todos os outros atributos aqui, ó. Então, todos já estão aqui dentro mesmo, eu simplesmente acesso o que está dentro da minha própria classe através do this, ok? No método imprimir, mesma coisa, então eu não preciso passar parâmetros neste caso aqui, porque ele está dentro da nossa própria classe, ok? Então eu só fiz daquela forma ali para vocês terem aí as duas formas de passagem de parâmetros aí que nós vamos utilizar, ok? Uma usando a passagem aí de atributos, né, de um objeto, né, a referência de um objeto, quando for para outros métodos que não seja da classe do próprio objeto, então nós vamos precisar passar aí a referência do objeto. E quando nós temos aí métodos sendo acessados que estão dentro da própria classe do objeto, não precisa de parâmetro e acessa através do this, ok? Então espero que tenha ficado claro, vamos rodar aqui para ver, ele vai continuar fazendo aí a mesma coisa. Vamos só mudar a nota aqui para vocês verem que realmente está funcionando. Olha lá, ok? Então aí duas maneiras aí de criar métodos, né? Com parâmetros aí esperando a referência de um objeto e sem parâmetros quando o método estiver dentro da própria classe do objeto, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, pratiquem muito aí, até a próxima aula, ok?